I know that you've had a full morning already, Eu já sei que vocês já tiveram uma manhã cheia essa manhã. and you've had many points. Já tiveram alguns pontos, vários pontos. I feel very much at home with this man, E eu me sinto em casa com este homem. giving many points, Ele dando vários pontos para vocês. great material. Um bom material. Thank you very much. Muito obrigado. Even though I can't understand what you're saying. Mesmo que eu não possa entender o que você está dizendo. The time we're having together is good. I've enjoyed so far. O tempo que nós temos tido, ele tem sido bom. Eu tenho aproveitado, gostado muito até agora. And I want to just kind of jump right in, E eu quero ir direto para a palavra agora, knowing that we have a full morning and then we have lunch sabendo que nós temos uma manhã cheia e depois o almoço and then afternoon e depois a tarde. and then a very special night tonight. Temos uma noite bem especial hoje. But I do want to teach a little bit this morning. Mas eu quero ensinar um pouquinho essa manhã. In building the church, there's a number of things that come through your heart. Em edificar, formar a igreja, existem várias coisas que vêm até o seu coração. Some of those things become, they capture your heart, Algumas dessas coisas capturam o seu coração and you build on them for a long time. e você edifica sobre essas coisas por um bom tempo. Pastoring is all about the heart first. Pastorear tem tudo a ver com o coração, primeiramente. From the heart, issues, vision, mission, and everything else. Do coração, as fontes saem, e missão e visão e tudo mais. So there are some things that move your heart more than other things. Então, se tem existem algumas coisas que movem o seu coração mais do que outras. I think that's why it's so important for a leader to guard their heart. E é por isso que é muito importante que os líderes guardem seus corações. Not just to guard from sin, Não somente guardar do pecado, but to guard from distractions. mas guardar das distrações também. Things that will take you the wrong way. Coisas que te levam pelo caminho errado. Things that will be a distraction to your vision, to your mission. Coisas que são distrações para sua missão e para sua visão. So the question I have for you today Então, as coisas que eu tenho para você hoje is, what drives your ministry? é aquilo que conduz o seu ministério. We're going to delve into understanding what drives leaders and churches. Nós vamos falar hoje o que conduz líderes e igrejas. There can be many influences, but few things that really drive your ministry. Pode haver várias influências, mas realmente pequenas coisas conduzem seu So ministério. I'm talking more about the core of your ministry Então eu quero falar mais sobre a essência do seu ministério and the core of your heart e a essência do seu coração and what really becomes the pillar, the stake of the ground. e o que realmente se torna o pilar ali, a estaca no chão. We can be driven by mission and vision for sure. Nós podemos ser conduzidos por missão e visão, com I certeza. was always driven by mission and vision. Eu sempre fui conduzido por missão e visão. But there's things that are underneath mission and vision Mas existem coisas que estão abaixo, que estão embaixo da missão e da visão, that are more the core even to those things. que são mais essenciais ainda do que essas coisas. I'm going to give you a definition Eu quero te dar uma definição on the heart and soul of a leader. sobre o coração e a alma de um líder. The heart and soul of a leader in a ministry or a church O coração e a alma de um líder, de um ministério ou de uma igreja is the deep core defining driving power. são a essência profunda que define o poder de condução. And that is what we're talking about. E é sobre isso que nós estamos falando. That deep core driving power. Essa essência profunda que define esse poder de condução. Something is going to drive a leader. Algo vai conduzir um líder. Good leaders know what that something is. Bons líderes sabem o que é essa coisa. And knowing what will drive the church. E sabem aquilo que conduz a igreja. A good leader won't let the bad things drive a church. Um bom líder não deixa que coisas ruins conduzam a igreja. Even good ideas Até mesmo boas ideias can be bad ideas podem ser ideias ruins if they're not God ideas. se não são ideias de Deus. And you have to be careful E você precisa tomar that you don't cuidado drive the church just with good ideas. que você não conduza a sua igreja com apenas boas You ideias. need the God idea. Você precisa das ideias de Deus. And you need something in your heart that's a core. E você precisa de algo no seu coração que é essencial. I'm going to give you a diagram. Eu vou te dar um diagrama agora, I'm going to apresentar. call this the heart of a church. E eu vou chamar isso do coração da igreja. Understanding there are several pieces to every church. Entenda que existem várias partes para cada igreja. All of us understand prayer, Todos nós entendemos sobre oração, but prayer might not drive the church. mas a oração talvez não é o que conduz a igreja. All of us understand presence. Todos nós entendemos sobre a presença, And I'm talking about God's presence. e eu estou falando sobre a presença de Deus. We might understand prophetic. Nós podemos até entender o profético, We might understand preaching. podemos entender pregação, Most of us do it all the time. a maioria de vocês faz isso o tempo todo, And people.
E também entender as pessoas purpose. e propósito. The core to that diagram A essência desse diagrama is gospel-centered. é que ele é centrado no Evangelho. So what really drives the church Então, o que realmente conduz a igreja is the centerpiece. é a parte central. It's the gospel-centered piece, É a parte central centrada no Evangelho. which is the message of Christ, O que é a mensagem the de cross, Cristo, a cruz, redemption, a redenção, the gospel, o Evangelho, the Great Commission. a grande comissão. It's what we build on. É aquilo que nós construímos, edificamos sobre That isso. should be the center of every church. E isso deveria ser o centro de cada igreja. I would think we would understand that right here. E eu acho que vocês deveriam entender isso agora mesmo. But gospel also has to have purpose. Mas o Evangelho também precisa ter um propósito. And the purpose of the church has to be defined. E o propósito da igreja precisa ser definido. And with purpose comes mission E com o propósito vem a And missão vision. e a visão and those values e aqueles valores that will actually carry the gospel-centered church. que, na verdade, vão levar a igreja centrada no Evangelho. Then you have preaching, Então você tem pregação, prophetic, o profético, you have other gifts, você tem outros dons, you have things that you will do. você tem coisas que você faz. You need to pastor people. Você precisa pastorear as pessoas. Some conferences are just about pastoring, Algumas conferências são sobre o pastoreamento, which is important. o que é importante, How to take care of the people, pastor the people. como cuidar das pessoas, pastoreá-las, But also the purpose of the church is important. mas também o propósito da igreja é importante. So mission and vision Então, missão e visão, Value. valores, and staying on path. e continuar no caminho certo, Having a vision for the church you really want to build. e ter uma visão para a igreja que você realmente quer formar. You put all those together Então, você coloca tudo isso junto and you build the church that you see. e você forma a igreja que você vê. You build the church you have a heart for. Você forma a igreja que a qual você tem o seu coração voltado. I want to define what I think is a driving power. Eu quero definir aquilo que eu acredito ser um poder de condução, That every pastor, I think, should have. que eu acredito que todo pastor deva ter. I'm going to read a scripture. Eu vou ler uma passagem, You know it, você conhece, but we'll put it up. mas nós vamos colocar. Exodus 33, Êxodo 33, verse 15 and 16. versículo 15 e 16. Go ahead. Diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? From this verse, A partir deste versículo, I'm going to define two things. eu quero definir duas coisas. I'm going to define in a moment the presence-driven leader Eu quero definir o líder conduzido pela and presença the presence-driven church. e a igreja conduzida pela From presença. Exodus chapter 33, A partir de Êxodo 33, you know this scripture probably from heart. você conhece essa escritura provavelmente de cor. If your presence doesn't go with me, I won't go. Se a sua presença não for comigo, eu não irei. In the New Testament would be the Holy Spirit. No Novo Testamento, isso seria o Espírito Santo. And the Apostle Paul would use this as a basic theology that what drove him was a Holy Spirit understanding. E o apóstolo Paulo usa isso como uma teologia de que aquilo que o conduziu foi o entendimento do Espírito Santo. He taught a lot about the Holy Spirit. Ele ensinou muito sobre o Espírito Santo. He understood the Holy Spirit. Ele entendia o Espírito The Santo. Holy Spirit used him, O Espírito Santo usava Spoke to Paulo, him. falava com ele, drove him. guiava Shaped ele, him. ele moldava Paulo. When he started churches, Quando ele começava as he igrejas, taught about the Holy ele Spirit. ensinava sobre o Espírito In the Santo. book of Acts, No livro de Atos, it's Paul that experiences the Holy é Spirit. Paulo que está experimentando o Espírito He Santo. prays for people to be filled with the Holy Ele Spirit. ora para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. He was a Holy Spirit leader. Ele era um líder cheio do Espírito Santo. No matter how you look at Paul, Não importa como você olhe para Paulo, you would have to come back to he's a Holy Spirit man. você teria que chegar ao ponto de saber que ele era um homem do He has Espírito a Holy Santo. Spirit theology. Ele tinha uma teologia do Espírito Santo. He has a Holy Spirit understanding. Ele tinha um entendimento do Espírito So Santo. what drove Paul? Então aquilo que conduziu It's Paulo the Holy Spirit. foi o Espírito Santo. The voice of the Holy Spirit. A voz do Espírito Santo, Power of the Holy Spirit. poder do Espírito Santo, Miracles of the Holy Spirit. milagres do Espírito Santo. He knew how to build a church. Ele sabia como construir But a the igreja, formar a igreja. substance he put into the church was Holy Spirit. Mas a substância que ele colocava na igreja era o Espírito And Santo. when he instructed leaders, he said, be filled with the Holy E Spirit. quando ele instruía os líderes, ele falava, seja cheio do Espírito He Santo. didn't leave the Holy Spirit out. Ele não deixava o Espírito Santo de He fora. was driven by the Holy Ele Spirit. era conduzido pelo Espírito In Santo. America, Nos Estados Unidos, as in much of Europe,
também na Europa and maybe South America. e talvez na América do Sul. There's so much teaching on models. Existe tanto ensinamento sobre modelos, Certain church models. alguns modelos de igreja, Formulas. fórmulas. If you do this Se você fizer isso and this, e isto, you'll get this. você vai receber isso. If you do Se this, fizer isso, small groups, células, cell groups, grupos pequenos, multiplying groups, grupos que se you multiplicam, will get this. você vai receber isso. If you do this church structure, Se você fizer essa estrutura de igreja, this vision, esta visão, this mission, essa missão, you get this. você recebe And isso. so we're model driven. Então nós somos conduzidos por modelos. So massive conferences are going on all the time, Então grandes conferências acontecem o tempo todo, trying to teach people how to do church. tentando ensinar pessoas como fazer suas igrejas. Sometimes church can become like an organization. Algumas vezes a igreja até pode se tornar como uma organização. It can be all about methods, Pode ser sobre métodos, And models, modelos, policies, and políticas procedures, e procedimentos and atmospheres, e atmosferas and lighting, e and sound, e luz, and som services, e cultos and what we do. e o que nós fazemos. And so we can become very good at what we do. Então nós acabamos nos tornando muito bons naquilo And que fazemos. sometimes, E algumas The vezes church can become non-church. a igreja pode se tornar, na verdade, não a igreja. We could be singing about anything. Podemos cantar sobre tudo, And the lighting e as luzes, And the sound, e o som, and the atmosphere e a atmosfera can be fantastic, pode ser fantástica, but not necessarily filled with God, mas não necessariamente cheia de not Deus. filled with presence, Não cheia com a not a presença, Holy Spirit activity. não uma atividade do Espírito Santo. Now, I'm not trying to negate the things that we do, Agora, eu não estou tentando negar tudo aquilo que fazemos, because we need good sound, good lighting, good building. porque nós precisamos de boas luzes, sons e bons prédios. We need process. Nós precisamos de processos. We need stuff to be done excellent. Precisamos que as coisas sejam feitas de maneira excelente. But with all of our doing, Mas com todo esse nosso fazer e we fazer, need a power nós precisamos de um poder that is beyond the doing. que vai além do fazer. And that power is the Holy E Spirit. esse poder é o Espírito Santo. That power Esse poder is what makes us different, é o que nos torna diferentes. a separate kind of people, Tipos de pessoas que são separadas. not just another organization. Não somente mais uma organização. We have a distinction. Nós temos uma distinção. That distinction is the presence of E God. essa distinção é a presença de Deus. Let me define for you the presence-driven leader. Me deixe definir para você o líder conduzido pela presença. Presence-driven leaders Líderes conduzidos pela presença are first and foremost committed to the transforming presence of God são primeiro e principalmente comprometidos com a presença transformadora de Deus in their life, em suas vidas, their ministry, ministério and the church they serve. e a igreja a qual servem. So a presence-driven leader Então, um líder conduzido pela presença has some definite priorities. tem algumas prioridades definidas life, nas suas vidas, ministry, seus ministérios, in their church. nas suas Their igrejas. core A essência is deles driven by a presence of God. é conduzida presence pela of Christ. presença de Deus, por Jesus Cristo. And that presence is E- what drives their ministry. E essa presença é o que conduz o ministério deles. Ok. That presence is what drives their ministry. Essa presença é o que conduz o ministério. And when that happens, E quando isso acontece, it begins to shape everything they are. isso começa a moldar tudo aquilo que eles são. And they begin to lean on that shaping power. E eles começam a se apoiar nesse poder que molda isso. So they're driven by the presence of God. Então eles são conduzidos pela presença de Deus. They're driven by the Holy Spirit working in and through them. São conduzidos pelo Espírito Santo trabalhando neles e através deles. When that happens, Quando isso acontece, you build a presence culture. você forma uma cultura da presença. Here's our definition. Está aqui a nossa definição. Presence-driven leaders build a presence of God culture. Líderes conduzidos pela presença formam uma cultura da Now presença de that Deus. culture Agora, essa cultura is what drives the vision. é o que conduz a visão. And it becomes the heart of the church. E isso se torna o coração da igreja. It's a culture. É uma cultura. It's a culture of God's presence. É uma cultura da presença de Deus. It's a culture of the Holy Spirit. É uma cultura do Espírito Santo. It's a culture that the people learn. É uma cultura que as pessoas They aprendem get hungry for it. e elas podem ter fome por isso. They want to get it into their life. Elas querem essa cultura dentro da vida delas. The worship is not a set of songs. A adoração não é só uma lista de músicas. The worship is an atmosphere of God's presence. A adoração é uma atmosfera da presença de Deus. And when they touch that atmosphere, E quando eles tocam essa atmosfera,
They hunger for that atmosphere. Eles estão famintos por essa atmosfera. Not just a song, Não somente uma música, but the atmosphere. mas a atmosfera. Not just what is trendy and contemporary, Não somente aquilo que está na moda ou que é contemporâneo, but an atmosphere. mas uma atmosfera. A generation is coming up now, Uma geração está se levantando agora, at least in America, pelo menos nos Estados Unidos, where a lot of churches have songs onde muitas igrejas têm and músicas services, e cultos, but not a lot of God atmosphere. mas não muito da atmosfera de Deus. It's kind of being driven by a different value. Meio que está sendo conduzido por um valor diferente. Get the people in As pessoas vêm and get them out e as pessoas saem. fast. Rápido. 1 hour, 1 1 hora, hour 15, 1h15. which is okay Que tudo bem if you're got content in that. se você tem conteúdo para isso. But just to do it for that reason. Mas fazer somente por causa desta razão. I was talking to one pastor, Eu estava falando com um pastor, and I was speaking at his conference, eu estava até pregando na conferência and dele, he said, e ele disse: I don't care if the people ever worship. eu não me importo se as pessoas adoram. They're coming to hear the gospel. Elas estão vindo aqui para ouvir o evangelho. I don't care if they worship. Eu não me importo se elas adoram. I don't care if they know the song. Eu não me importo se elas conhecem as canções. We're here to sing to them Nós estamos aqui para cantar para elas, so that we can preach to them. para que nós possamos pregar para elas. It's not an atmosphere where they need to participate. Não é uma atmosfera a qual eles precisam participar. I disagree. E eu discordo disso. And so we had a conversation. Então nós tivemos uma And conversa I said, I disagree. e eu disse: eu quero que você saiba que Because eu discordo. you're making the church your church. Porque você está fazendo a igreja a sua igreja. And you're the most important piece. E você é a parte mais importante Your dela. preaching is the most important A piece. sua pregação é a parte mais importante dela. But in Scripture, Mas na palavra de Deus, God's piece is the most important piece. a parte de Deus é a parte mais importante. And God's presence is the most important piece. E a presença de Deus é a parte mais And that importante. people encounter God, Então, quando as pessoas encontram a hear Deus, from God, ouvem de Deus, drink from the Holy Spirit, elas recebem do Espírito and be Santo, transformed by the Holy elas são Spirit. transformadas pelo Espírito It's Santo. not a matter of putting on something. Não importa se você... Não é sobre colocar algo, It's transferir algo. It's an encounter atmosphere É uma atmosfera de encontro with excellence, com excelência, with structure, com estrutura, but with purpose. mas com propósito. A culture of presence, Uma cultura da presença prayer. e oração. And I was at another church, E eu estava em uma outra igreja and the pastor's a good friend of mine. e o pastor é bom, é um amigo meu. And it's a large congregation. E é uma igreja bem grande. And he said to me, E ele me disse: if you can, se você puder, could you get our people to pray? será que você pode fazer com que o nosso povo ore? I said, what do you mean by that? E eu disse: o que você quer dizer com isso? He said, where they all pray together Ele disse: você sabe, quando todos eles oram juntos and they pray out loud. e eles oram em voz alta. And he says, I can't seem to get them over the line. E ele disse: parece que eu não consigo fazer eles passarem essa linha. I said, well, do you ever ask them to do that? E eu falei: você já perguntou, já pediu para eles fazerem isso? Not really. Na verdade, não. I don't think they will do it. Eu acho que eles não vão fazer isso. He said, but I've been to your church. E eu falei: mas eu já estive na sua And I've igreja. seen it. E eu já vi isso. I know they can do it. Eu sei que eles podem fazer, But I don't know how to get them there. mas eu não sei como levá-los até So lá. I said, I will if you want me to. E eu falei: eu vou fazer aquilo que você quiser que eu So as faça. I was preaching, Então, enquanto eu estava pregando, I had everybody stand. eu pedi que todos se levantassem. And I said, I want everybody to pray with me E eu falei: eu quero que todos orem junto comigo, with the same volume no mesmo volume that you sing with. que você canta. However loud you sing, O quão alto você canta, I want you to pray that loud. eu quero que você ore dessa altura, desse So no volume. mumbling, Então não fica falando no baixinho, whispering, não fica sussurrando, no bowing your head. não abaixa sua Because I cabeça, watched you sing. porque eu vejo você cantar. You sang with great power Você canta com grande poder and openness e com uma abertura bem and grande. lifting of hands. E você levanta suas You mãos. love to sing. Vocês olham o mesmo. Take the same emotion, Vocês pegam essa mesma same emoção, volume, o mesmo volume and the same passion. e a mesma paixão And let's pray e vamos orar. and lift up E vamos the name levantar. of Christ. Vamos exaltar o nome de Cristo. Pray in this building. E orar aqui neste prédio. I said, I'm going to count to 3. E eu disse: eu vou contar até 3. And when I say 3, E quando eu disser 3, I want everybody to open their mouth eu quero que todos abram suas and bocas just begin to pray. e comecem a orar. If you don't know how to pray, Se você não sabe como orar, fake it. finja.
If you don't know what you're saying, Se você não sabe o que você está dizendo, listen to someone next to you. ouça o que o seu irmão está falando do lado. If you still don't know what to do, Se você ainda não sabe o que fazer, grab a Bible pegue sua Bíblia and just pray the scriptures. e ore as Escrituras. Read them out loud Leia a Escritura em voz alta and pray those for you. e ore isso para But você. we're all going to pray. Mas todos nós vamos orar aqui. They all stood. Eles todos se levantaram. Several thousand people Milhares de pessoas, jumped in. elas entraram And nisso. it was like an explosion. E foi como uma explosão. It was like a river. Foi como um rio. It was like a release. Foi como um liberar. And they began to pray. E eles começaram a orar Pray. e orar And pray. e orar. And they got louder. E eles começaram a ficar mais alto e mais alto, e mais oração, mais oração. E eles continuaram orando. Pastor's on his knees crying. E o pastor estava de joelhos chorando. He couldn't believe it. Ele não podia He acreditar said, naquilo. That's my church. Ele falou, essa é a minha I igreja. said, no, it's not your Eu falei, church. não é a sua igreja. That is the church. Essa é a igreja? That's what the church does. É isso que a igreja faz? The problem with some churches is not the church. O problema com algumas igrejas não é a igreja. It's the leaders who lead it. São os líderes que a lideram. We put a lid on things. Nós colocamos uma tampa sobre as Well, I'm afraid coisas. they might not do that. Eu tenho medo que You know, talvez I don't eles não know if- façam isso. I'm not sure. And, Eu não tenho you know, certeza. we got to build a church for the culture. Nós temos que formar uma igreja Connect pela to the cultura, culture. conectar com a I'm cultura. in. I pastored 40 years. Eu sei, eu já pastorei por 40 anos. I understand that. Eu entendo isso. And we had to build a church to touch culture, connect to the culture, communicate to the culture, etc. E nós temos que formar uma igreja que toque a cultura, que se conecte com a cultura e etc. This is what I learned. Mas isso foi o que eu aprendi. The true A verdade unbeliever, é o verdadeiro unchurched, que não crê, unsaved o ímpio, o que não é salvo, person a pessoa que todos esses tipos de does pessoas. not know what church should be like. Elas não sabem como a igreja deve ser. They don't have a concept of church. Eles não têm um conceito sobre a So igreja. if you say to them, Então, se você chegar para um That's a ímpio e church. falar, essa é a igreja, we lift our hands, nós levantamos a We nossa clap. mão, nós batemos We palma, pray. oramos, we cry, nós clamamos, We hug. nós abraçamos, We handshake. nós It's a damos a church. mão, essa é a igreja. they don't know better. Eles não sabem nada melhor, They go, okay, então eles, ok. wow, this is church. Isso é a igreja. Lift your hands, okay. Levante suas mãos, ok. Clap, all right. Bata a palma, tudo bem. Pray, how do you pray? Ore, como você ora? Só Cry orar. out and say, God. Clame, diga Deus. They don't have a concept of church. Eles não têm um conceito sobre a igreja. You make the concept Você for them. faz o conceito por eles. And the Bible has some ingredients that says these belong in there. E a Bíblia tem alguns ingredientes que falam, isso pertence a isso. Prayer Oração is not a backroom activity. não é uma atividade de quartinho lá do fundo. Everybody should pray. Todos devem orar. Worship, Adoração, not a louvor, backroom activity. não é uma atividade do quartinho do fundo. Everybody should worship. Todos devem adorar. Lifting of hands Levantar as mãos is not some Old Testament idea. não é uma ideia do Antigo It Testamento. doesn't belong to the Pentecostals, Não pertence aos pentecostais, charismatics, or carismáticos, the real passionate people. ou às pessoas realmente apaixonadas. It's just a Bible thing. É uma coisa bíblica. Lift your hands without wrath and malice. Lift your hands Levantar as suas mãos, levantem suas mãos and pray. e ore. If you teach people the basics, Se você ensinar as pessoas o básico, when it comes to a culture, quando nós chegamos a uma cultura, they will respond. eles vão responder. And you will have people praying, E você terá pessoas orando, worshiping, adorando, receiving the Holy Spirit, recebendo o Espírito Santo and believing e crendo that this is a great atmosphere to have. que essa é uma grande atmosfera a se So a ter. presence-driven culture. Então, uma cultura conduzida pela presença. now. Ok, I'm going to give you 4 slides eu vou apresentar a vocês 4 slides about the presence church. sobre a igreja da presença. Number 1, Número 1, the depth of the church a profundidade da igreja. is determined by the depth of the individual. Ela é determinada pela profundidade do indivíduo. The depth of the church A profundidade da igreja is determined by the depth of the individual. é determinada pela profundidade do indivíduo. Not because the church feels deep Não porque a igreja ela parece ser profunda, or even sings deep. ou até mesmo é It profunda, is only if the individual is going deep. mas é somente se o indivíduo está sendo profundo. You don't develop churches per se. Você não desenvolve igrejas por dizer assim. You develop people.
você desenvolve pessoas. And to develop people, you develop individuals. E para desenvolver pessoas, você desenvolve indivíduos. The depth of the church A profundidade da igreja is in the individual. está no indivíduo. If that individual doesn't go any further in Christ, your church doesn't go any further. Se aquele indivíduo não for além em Deus, a sua igreja também não vai além em Deus. Second, the breadth of the church Segundo, a extensão da igreja is determined by the spirit of faith é determinada pelo espírito de fé and the great vision that you have. e grande visão que você tem. So that's the breadth, that's the stretch. Então, essa é a extensão, essa é a largura. That's how you move the church into being bigger and greater. É como você torna a igreja maior, mais larga. There has to be faith, Precisa haver fé and there has to be vision, e precisa haver visão and it has to be beyond you, e precisa ser além de and você, it has to be biblical. precisa ser bíblico. Number 3, the life of the church Número 3, a vida da igreja is determined by the presence of God. é determinada pela presença de Deus. So you have depth, Então você tem profundidade, you have breadth, tem extensão, but you need life. mas você precisa de vida. And life E a vida comes through the empowering presence of the Holy Spirit, vem através da presença poderosa do Espírito Santo, saturating the people in the Holy Spirit. saturando a todos, as pessoas no Espírito Santo. I think it's significant Eu acredito que seja significante. to always read the book of Acts every year. Sempre lemos o livro de Atos todos os anos. It's the only church book we have É o único livro de igreja que temos, where we know that that's the church Jesus built. onde sabemos que essa foi a igreja que Jesus formou. Then the epistles teach us all about pieces of that church. Então as epístolas nos ensinam sobre pedaços dessa igreja, But the book of Acts is more than a historical book. mas o livro de Atos é mais do que um livro histórico. It's more than just a picture of what happened in history. É mais do que apenas uma imagem daquilo que aconteceu na história. It's actually a model church É na verdade uma igreja modelo, where Jesus says, onde Jesus disse: I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. The gate to hell will not prevail. As portas do inferno não And I prevalecerão. will show you what kind of a church that will E be. eu te mostrarei que tipo de igreja será. So he's there after 40 days. Então ele está lá após 40 He's dias. met with his leaders. Ele se encontrou com seus líderes. They've had a 40-day seminar. Eles tiveram um seminário de 40 dias. Now he's going to ascend. Agora ele ia ascender. And he says to them, E ele disse a eles: now I'm leaving. Eu estou I'm subindo, not partindo, mas eu não estou I'm partindo. going to send someone else. Eu enviarei alguém And he's going to be your church builder. e ele será a sua So igreja. you wait here. Então espere aqui, Don't start. não comece, Don't build. não construa, Don't plant. não implante, Don't go anywhere não vá a lugar nenhum, until you get this power. até você receber esse poder. Because the church has to have power. Porque a igreja precisa ter So I poder. want you to wait for this. Então quero que você espere por So isso. for 10 days, Então por 10 dias, they waited for the Holy Spirit. eles esperaram pelo Espírito Santo. And on that day, E naquele dia, Acts 2, Atos 2, Holy Spirit fell. o Espírito Santo veio, They began to speak in other languages. eles começaram a falar em outras línguas. And then they began to pray for the sick and miracles. Então eles começaram a orar pelos doentes e And por then they milagres. had more prayer meetings, Então eles tiveram mais reuniões de oração, more miracles, mais milagres, more Holy Spirit, mais Espírito Santo to build a great church. para formar uma grande You have igreja. to be driven by the Holy Spirit. Você precisa ser conduzido pelo Espírito And you have Santo. to have Holy Spirit activity in the church. E você precisa ter atividade do Espírito Santo na igreja. That's the life of the church. Essa é a vida da igreja. Now the impact. Agora, o impacto. The impact of the church O impacto da igreja is determined é determinado by the presence-driven leader. pelo líder conduzido pela presença. I'm not making that a solo impact. Eu não estou fazendo isso um impacto único, sozinho. But leadership is leadership. Mas a liderança da liderança. And if the church will be impacted, E a igreja será impactada. it's a leader who's allowing the Holy Spirit to move. É um líder que permite que o Espírito Santo se mova. It's a leader who's allowing the Holy Spirit to speak. É um líder que permite que o Espírito Santo fale. It's a leader who realizes it's not your church. É um espírito que percebe que não é a igreja dele. I always had a problem saying, Eu sempre tive problema em dizer, and City Bible Church lá na City Bible Church, is my church. que a City Bible Church é a It's not minha my- igreja. it's not my Não é a church. minha igreja. Even in my own mind, Até mesmo na minha própria mente, I didn't like saying it. eu não gostava de dizer isso. And you hear pastors say all the time. E você ouve o My pastor church dizer o says tempo this, todo, and my minha church igreja says faz that. isso, minha igreja faz And aquilo. you kind of feel that way maybe when you're senior pastoring. Talvez quando você é pastor sênior, você se sente dessa forma. But most of you, Mas a maioria de vocês, not in fact, not most of you, não, na verdade não a maioria de vocês, all of you todos vocês, will someday vão algum dia transition your church. transicionar a sua igreja. You won't have that church. Você não terá essa igreja. Why? Por quê? Because it's not yours. Porque não é sua.
And so it's going to go to someone else. Então ela vai para outra pessoa. And then when God is finished with them, E quando Deus terminar He com goes to eles, someone else. ele vai para outra And pessoa. someone else. E para outra And pessoa. someone else. E outra pessoa. it doesn't stop when you stop. Não para quando você Whoop, para. You're retiring. Ah, você está se aposentando. Close the doors. Fecha as portas. His church is over. A igreja dele acabou. He was a great man. Ele foi um homem muito bom. He had a great church. Ele tinha uma igreja muito boa. He's gone. Mas ele se foi. So let's stop the church. Então vamos parar a igreja. Church never stops A igreja nunca para. because you never owned it. Porque você nunca foi dono dela. You never owned that church. Você nunca foi dono dessa igreja. You didn't pay for that church. Você não pagou por essa igreja. It's not because of you. Não é por causa de você. I've transitioned two churches. Eu já fiz transição de 2 igrejas. And I thought I owned both of them. E eu achava que eu era dono delas. Because you get so addicted to ministry and leading and Porque você fica viciado Vision, com o ministério, purpose, liderar, propósito, prayer, visão, oração, preaching, pregação, evangelism, evangelismo, mission, missão, plant churches. implantar igrejas. You are consumed Você é consumido with this thing called the church. com essa coisa chamada But if igreja. you're not careful, Mas se você não tiver when it cuidado, comes time for you to transition, quando chegar a hora de você transicionar, you're so consumed, você está tão consumido, you're burned up with it, você está tão cansado com isso, you can't pass it on. que você não pode passar ela. You can't let go. Você não pode deixar ela sair da Why? sua mão. Because it's mine. Porque é minha, It's my identity. é minha identidade, It's my life. é minha vida, It's my fulfillment. é o meu realizar I'm de not going to vida. give it away. Eu não vou entregar isso. I've done all this. Eu construí tudo isso. Bought property. Eu comprei a propriedade. Built buildings. Eu construí prédios. Raised money. Eu levantei dinheiro. I built all this. Eu construí tudo isso. And now I'm just going to give it to someone E agora eu else. vou dar para uma outra pessoa. I don't want to give it to someone else. Eu não quero dar para uma outra I pessoa. sacrificed. Eu me sacrifiquei. Let them go sacrifice. Deixa que eles se sacrifiquem também. Let them start over. Deixa que eles comecem do I'm going começo. to keep it until I die on the pulpit Eu vou guardar isso aqui até eu morrer no púlpito. while I'm preaching. Enquanto eu prego. Estou pregando, eu vou morrer. Goodbye. Tchau, igreja. Goodbye. Tchau. That's the vision some pastors have. Essa é a visão que alguns pastores têm. You must transition your church when it's in its best place, not its worst place. Você precisa transicionar a sua igreja quando ela está no melhor lugar, não no pior lugar. And you must give it to someone else and bless them. E você precisa dar para uma outra pessoa e abençoá-los. Why? Por quê? Por quê? Por quê? Because it's not yours. Porque não é sua. You know, I went through cancer, Eu tive câncer and it was a horrible experience. e foi uma experiência horrível. I was only 64. Eu tinha 64 anos de I idade. thought I had a lot of years left for pastoring. Eu achei que eu tivesse vários outros anos a mais para pastorear. When I came out of the treatment, Quando eu acabei com o tratamento, I'm 65. eu tinha 65. And I have a long recovery road. E eu tinha uma longa jornada de recuperação. So I came out of cancer. Então eu me livrei do câncer. Church did well while I was sick. A igreja estava indo muito bem quando eu estava doente. It grew by 11% Ela cresceu, na verdade, 11%. because we have a great team. Porque nós temos uma grande equipe. So when I came out of treatment Então, quando eu acabei com os tratamentos and I'm back at the church e eu voltei para a igreja and I preached for the first time, e eu preguei pela primeira vez, it was wonderful. foi maravilhoso. It was electric. Foi até, me deu eletricidade I até. mean, it was an experience. Foi uma experiência. The people stood and cheered forever, As pessoas elas se levantaram e elas aplaudiam para sempre. welcomed me home. Elas estavam me recebendo de And volta I'm em thinking, casa. this is my church, E eu estava pensando, essa é a minha igreja, but it's not my church. mas não é a minha igreja. But I want it to be my Mas eu church. quero que seja a minha igreja. I like this minute right here. Eu gosto desse minuto aqui mesmo. Clap a little bit more. Bata um pouquinho mais alto de palma para mim. Little bit more. Um pouquinho mais alto. It feels so good. Isso estava sentindo tão Little bem. more, Um pouquinho little more. mais, um pouquinho mais. Hallelujah. Aleluia. I'm fulfilled. Eu estou realizado. I went through that. Eu passei por isso. And I tried to take the church back. E eu tentei, na verdade, pegar a igreja de Been gone volta. for a year. Eu saí por anos. And they wanted me back. E eles me queriam the de volta. elders and the teams and Os presbíteros, as equipes. there was no problem Não havia problema quanto a isso. except in me. Exceto dentro de mim. Except in me. Exceto em mim. I'm sitting at home, Eu estava sentado em my casa, home office, and lá no escritório em casa. I'm writing Eu estava escrevendo algo to myself. para mim mesmo. So I almost died.
porque eu quase morri. I actually had already given up the church Na verdade, eu já tinha até desistido da igreja, because I was a dead man. porque eu era um homem morto. So I was already transitioned in my spirit. Então, no meu espírito, eu já havia transicionado da igreja. But surprise, I live. Mas, por surpresa, eu I'm vivi. back. E eu estava de volta. But now's the question. Mas agora surgiu a pergunta: Who would be best quem seria to pastor City Bible Church? a right? melhor pessoa para pastorear City Bible Church agora? I'm going to fill in the name. Eu vou preencher o nome. You know, I did that for days, Sabe, eu fiz isso por dias, but I could never put my name mas eu nunca poderia colocar meu nome in that blank. aquela So lacuna. frustrated. Eu estava tão Every time I frustrado. went to put my name, Toda vez que eu queria colocar meu nome naquela lacuna. no, that's not. Eu falava, não, I'm not the best. eu não sou o melhor. It's Lord, let me put my name here Deus, me deixa colocar meu nome aqui. with a timetable. Com o tempo aqui. With a timetable. Com um tempo determinado. I couldn't do it. Eu não pude fazer isso. And I was meeting with my executive team for a few days. E eu me reuni com o meu time executivo por alguns dias. And I said to them, E eu falei para and eles. out of the blue, E do nada, I said, by the way, eu disse assim, a propósito, I'm going to transition the church. eu vou transicionar a igreja. I said, no, you're not. Eles falaram, não, você não vai. No, you're just emotional. Não, isso é só emoção dentro de você. You've been through a lot of sickness. Você passou por muita coisa ruim, This is difícil. not the time for you to Esse do não é that. o tempo para você. My wife told me the same thing. A minha mulher me disse a mesma She coisa. said, no, Ela disse, não, no, absolutely not. não, com certeza não. You're a mental case. Esse é um caso mental. You have mental Você problems. tem um problema mental. You have emotional problems. Você tem problemas emocionais. You just leave it alone. Deixa quieto. But I knew something, Mas eu sabia algo. and I couldn't answer it. E eu não podia responder. And it was simply, whose church is it? E era simplesmente, de quem é a igreja? Not mine. Não é minha. Who's best for the church? Quem é a melhor pessoa para a igreja? Not me. Não sou eu. Why? Por quê? Por quê? Why? Because our church takes a lot of work. Porque a nossa igreja, ela precisa de muito trabalho. K through 12 school, Nós temos uma escola, hundreds of kids, centenas de crianças. Bible college, Nós temos uma faculdade bíblica. church planting, Nós temos igrejas implantadas. multi-site campuses Nós all temos over the vários city, campos pela cidade. a large campus, Um campus bem largo. millions of dollars in budgets, Milhões de dólares em 100 orçamento. 50 people, 150 people on staff. 150 pessoas contratadas pela igreja. It's not something you do automatic. Não é algo que você faz automático. Put it on automatic. Ah, põe no automático. Let's go. Vamos lá. No, you've got to Não. be there. Você precisa estar You have to ali. be present. Você precisa estar presente. And you have to be praying. E você precisa estar And orando. you have to be building for the future. E você precisa estar construindo para o And futuro. so I knew that. Então eu sabia disso. So I said to the guys, I said, Então- I'm not the best thing for this church. Então eu disse para eles, eu falei assim, eu não sou a melhor coisa para essa But igreja. Frank, you're preaching so well. Mas pastor Frank, você está pregando tão bem. You guys know it's not about preaching. Ah, vocês sabem, não é sobre a All of pregação. you can preach. Todos vocês podem pregar. It's about carrying something. É sobre carregar algo. It's about being present, É sobre It's estar about- presente. involvement. É sobre envolvimento. I said, I got a year of recovery. Eu disse, eu tenho um ano de I said, look recuperação. at me. I look like a cancer person. Olhe para mim, eu pareço com uma pessoa que teve câncer. I go to the hospital 2 or 3 times a week now. Eu vou para o hospital 2 a 3 vezes na semana agora And mesmo. that's going to happen for another year. Isso vai acontecer por mais um ano. I said, I can't pick it up. Eu disse, eu não posso continuar. Can't do it. Não posso fazer. What's best for the church O que é melhor para a igreja is not me. não sou eu. What's best for the church is a change. O que é melhor para a igreja é uma mudança. I had to come to a conclusion Eu tive que chegar a uma conclusão that church doesn't belong to me. de que a igreja não pertencia a mim. Church doesn't belong to my feeling. A igreja não pertencia aos meus rights. sentimentos, aos meus direitos. And the church should take care of me during this time. E a igreja precisaria ter tomado conta de I mim. had to come to my own conviction. Eu precisava, na verdade, chegar às minhas próprias If I convicções. try to carry this, Se eu quisesse continuar com isso, it won't be as good. não seria tão bom. It'll lose momentum. Perderia o impacto, o And when you lose impulso. momentum, E quando você perde it esse takes impulso, 3 times as long to build it back. demora 3 vezes mais para você receber esse impulso I de know volta. that. Eu sei So disso. I said, we're not going to lose momentum. Mas eu disse, nós não vamos perder esse I'm impulso. going to make a change. Eu vou fazer uma I'm gonna mudança. put Mark in. Nós vamos colocar o pastor We're Mark. going to keep our momentum. Vamos continuar com o nosso And impulso a year ali. from now, E um ano a partir de you'll all agora, thank me.
Vocês vão me You'll be agradecer. very happy. Vocês estarão todos And felizes. this church will be very healthy. E essa igreja será muito saudável. I will do something different. E eu vou fazer algo diferente. Was it hard? Foi difícil? Horrible. Foi horrível? Horrible. Horrível. For 3 months, Por 3 meses, I could have hung myself. eu, na verdade, poderia ter me enforcado. I didn't know what to do with myself. Eu não sabia o que fazer comigo It mesmo. was a horribly hard decision. Foi uma decisão muito difícil. I loved the church. Eu amava a igreja. I loved pastoring. Eu amava pastorear. I loved our congregation. Eu amava a nossa congregação. I loved the pressure Eu amo a pressão and everything about e it. tudo sobre ela. I was in a great place. Eu estava num lugar ótimo. But the church is not for my fulfillment. Mas a igreja não é para minha realização pessoal. The church is not for my fulfillment. A igreja não é para minha realização The pessoal. church is not for my fulfillment. A igreja não é para minha realização pessoal. I am a servant to their fulfillment. Eu sou um servo para a realização deles. And when you get that messed up, E quando você confunde isso, you're messed up. você está Because you confundido. will make wrong decisions. Porque você fez decisões erradas. Because you think it's about you Porque você pensa que é sobre você and your feelings e seus and sentimentos your e satisfaction. a sua satisfação. And you've done this for your whole life. Porque você tem feito isso a sua vida You have a toda. right to die in the pulpit. Você tem o direito de morrer no púlpito. It's not your church. Não é a sua igreja, It's his church. é a igreja dele. Now you can die. Agora, você pode morrer, Go die somewhere else. então vai morrer em outro lugar. Okay. Tudo bem, But don't take the church with you. mas não leva a igreja com você. Let the church go on. Deixa a igreja continuar. So a presence-driven church Então, uma igreja conduzida pela presença, does have an impacting leader. ela tem um impacto no líder. And that leader knows a couple things. E esse líder ele sabe de algumas coisas. Church doesn't belong to them. Que a igreja não pertence a ela. The leaders don't belong to them. Os líderes não pertencem a ele. The Holy Spirit is the driving force. O Espírito Santo é a força condutora. Not your smartness, Não é a sua inteligência. not your oratory. Não é a sua oratória. It's not how great you preach. Não é o quão bom você prega. It's how great you build. É o quão bom você constrói. I know a lot of great preachers that have crummy churches. Eu conheço vários bons pregadores que têm igrejas ruins. I know a lot of great preachers Eu conheço vários bons pregadores who don't have good churches. que não têm igrejas boas. Why? Por quê? Great preaching Porque boa pregação is not the same as a great builder. não é a mesma coisa que um bom construtor. I also know some really crummy preachers Eu também conheço alguns pregadores bem ruins that have great churches. que têm igrejas muito boas. And when I go there, E quando eu vou até lá, I say to myself, eu digo a mim mesmo: por quê? tudo bem. Why? Ah, por quê? Por quê? Why Por quê? do these people come here? Por que essas pessoas vêm para essa To igreja? listen to him? Para ouvir a ele? Oh my God. Ah, meu Deus. How does that happen? Como que isso acontece? I mean, they're not just bad, Eles não são ruins, they are supernaturally bad. eles são, na verdade, sobrenaturalmente ruins. It's like you're out of your gift. E você está fora do seu dom, meu irmão. Why do you preach? Por que você está pregando? And here they have 10,000 people. E aí tem 10 mil So I pessoas. think to myself, Então eu penso comigo mesmo. maybe I should learn something. Então talvez eu deva aprender algo aqui. How do you build a church? Como que você edifica a igreja? Builders Edificadores never build on their gift. nunca constroem a partir de seus dons. They build on everyone else's gift. Eles constroem a partir dos dons das outras pessoas. Builders never build on one thing. Os construtores nunca constroem sobre uma coisa. Just like a house, Assim como uma casa, just like a big building, assim como um grande prédio, a lot of pieces go into it. muitas peças vão sobre isso. Some pastors actually think, Então, alguns pastores, na verdade, pensam improve my preaching, que para aprovar a minha pregação, grow the church. isso vai fazer com que a igreja So cresça. they study more. Então, eles estudam mais. I remember I was in seminary Eu me lembro quando eu estava no seminário and I was doing a master's degree. e eu estava fazendo mestrado. And I'm in a group with about 30 men. E eu estava num grupo com mais ou menos 30 homens. And it's a modular for the seminary. E isso era um modelo para o ministério. So I'm É modular. I'm actually pastoring in Eugene, Então, na verdade, eu estava pastoreando em Eugene, where, a cidade de I Eugene, pioneered a church. onde eu iniciei uma igreja. And I was driving up to Multnomah E eu estava dirigindo para and Multnomah doing this modular for the. e fazendo esse módulo para a So I'm graduação. sitting with 30 guys. Então, eu estava sentado com 30 homens. I didn't know this, Eu não sabia disso. but I'm the only quote
Pentecostal, whatever you want to call me. Mas eu era aquele, entre aspas, pentecostal, o que você quiser me chamar. I'm a Baptist. Eu sou batista. My dad's a Baptist. Meu pai era My batista. dad's a Baptist in heaven. Meu pai é um batista no céu. He was a Baptist in earth. Ele era um batista na terra. He will be a Baptist forever. Ele será um batista para sempre. He was a Baptist pastor. Ele era um pastor batista. Baptist blood ran through his veins. Sangue batista corria em suas veias. We lived in a Baptist house. E nós vivíamos em uma casa batista. Drove a Baptist car. Nós dirigíamos um carro We ate batista. Baptist food. Nós comíamos comida batista. We were Baptists. Nós éramos batistas. Let me tell you, we Deixa were eu te dizer, Baptists. nós éramos batistas. And so I understand Então the eu Baptist entendia um batista. and somewhat Methodist, Presbyterian a little bit, but the Baptist. E alguns métodos, tudo, mas eu entendi o batista. So I'm in this room, Então eu estava nessa sala. and the reason I know because they've all gone around and said who they were. E a razão disso eu sei porque eles foram todos e falaram quem eles eram. Half were Baptist, Metade eram batistas, some were Methodist, e alguns a few metodistas, Presbyterians, alguns presbiterianos, a couple Catholics, alguns católicos. and me. E eu. And so we're in the room, Então nós estávamos ali naquela sala, and lo and behold, what are we studying? e tudo aquilo que nós estávamos estudando The book of Acts. era o livro de Atos. So that's the class. Então essa era a aula. So I'm thinking, Então eu estou wonderful, pensando, maravilhoso, horrible. horrível. What's going to happen? O que vai acontecer? So as he goes around the room, Então ao passar pela sala, and this is when the light kind of came on for me. e isso é quando iluminou algo para mim. He says, I want to know how much time each one of you spend to prepare your sermons on Sunday. Ele diz: eu gostaria de saber quanto tempo cada um de vocês gastam preparando a mensagem para domingo. Because the Word of God is central. Porque a palavra de Deus é The Word central, of God is a powerful. palavra de Deus é poderosa, And that's good Baptist theology. e essa é uma boa And teologia I believe batista. it. And I believe it. E eu acredito nisso. So I'm last. Thank God I'm last. Então eu sou o último, graças a Deus eu era o último da So he roda. starts around the room. Então ele começou a passar pela And roda. you? Você? I study 26 hours. Eu estudo 26 horas. I do proper exegesis. Eu faço uma exegese I study all the apropriada. words and context. Eu estudo palavras e contextos. And I preach for about 40 minutes. E eu prego por 40 minutos. 26 hours, 40 minutes. 26 horas para 40 minutos. How large is your church? Quão grande é a sua igreja? We have about 30 and a half people. Nós temos 30 pessoas e meia. Okay? Tudo bem. Next, Próximo. around the room. Próximo na sala. 26 hours, 26 horas. 23 hours, 23 horas. 18 hours, 18 horas. 30 hours, 30 horas. 31 hours, 31 horas. 14 hours, 14 horas. 19 hours. 19 All horas. the churches. Todas as igrejas. 50, 60, 15, 70, 60, 100, 17, 40, 100, 20, 40, 20, 19, all the 19. churches. Todas as igrejas. Now I'm listening to this, E eu estava ouvindo isso. and they get to me. E chegou até mim. And they say, Frank, E eles falaram: Frank, how long do you study? quanto tempo você estuda? It all depends. Depende muito. It depends on the week, Depende da on semana, the day, do dia, schedule. No, just sabe? tell it. Dos meus horários. Não, How diga. long do you study? Só fale quanto tempo você Well, estuda. it's different each time. É diferente toda vez. Sometimes just tell Não, us algumas vezes, não. Diga quanto tempo você your estuda. routine. A sua rotina. I don't have a routine. Eu não tenho uma rotina. It just kind of goes in and out. Vai mudando um You know, pouquinho, sabe? I don't want to tell them. Eu I não don't wanna quero tell 'em. dizer para eles ali. I know they're Porque eu going to sei blame que eles vão me culpar. me being a Pentecostal. Me culpar de me Or chamar a de spirit pentecostal. guy, or a tongues guy, Ou um cara do Espírito Santo, ou das línguas. whatever I am. O que quer que eu seja. knew that. Eu sabia disso. So I wanted to hide it. Então eu queria esconder. It said, how long do you study? Frank? Eles disseram: quanto tempo você estuda, Pastor Frank? I said, well, you want the good day? Eu falei: você quer o dia bom? I said, I study Eu disse: eu estudo and pray e oro 8 hours. 8 horas. 8 hours? 8 horas? Yeah. Sim, Forgive me. me perdoem. How do you study? Mas como você estuda? Well, I do some of your stuff. Eu faço uma coisa que vocês fazem Outline the também. verse. Eu pego, sublinho o the verb, the versículo, noun, pego o the masculine, the o feminine, verbo, o syntax, pronome, o feminino, o masculino, sentença. Honestly, that's a lie. I did it one time and said, God is not in this. Na verdade, isso foi uma mentira que eu fiz uma vez. Eu falei: Deus não está nisso. So I studied. Então eu estudei. So then he says to me, Então ele disse para mim: 8 hours. 8 horas. How long do you preach? Quanto tempo você prega? It depends. Depende. There's a lot of things that happen in our service. Muitas coisas acontecem no What nosso do you culto. normally do? Mas o que você What do you normalmente faz? normally do? Qual que você faz Well, normalmente? there's no normal, Não really. tem normal, It- na it- verdade.
how long did you preach last Sunday? Quanto tempo foi sua última pregação no domingo? 50 minutes. 50 minutos. 50 minutes 50 minutos on 8 hours? a partir de 8 horas? I said yes. Eu disse sim. And this is the problem. E esse é o problema. I didn't finish my notes, Eu não terminei as minhas anotações ainda. even with 8 hours. Mesmo até com 8 horas. And so then he asked the other question. Então eles perguntaram a outra pergunta. And how large is your church? E quão grande é a sua igreja? I said it all depends Eu falei, depende muito. on how many come that day. Depende de quantos vêm naquele How many come dia, another day? quantos vêm no outro You dia. know, Você and sabe. depends on who the counter is. Depende de quem o contador é. Sometimes the counters are, bad. Às vezes os contadores contam muito mal ali. So just, Frank, how large Então, is your Pastor church? Frank, quão grande é a sua igreja? Finally, one of the pastors Daí, sorry? in the room. Tinha um dos pastores na sala. He says, I know. Ele disse, eu sei. So everybody turns, how do you know? Então as pessoas falaram, como você sabe? I've been there. Eu já fui lá. I've been studying his church. Eu já estive estudando a igreja dele. Oh, no. Não. What about it? E o que você quer dizer He said, sobre Frank's isso? church is about 500. A igreja do Pastor Frank tem umas 500 pessoas. 500. 500 pessoas? And they all look, you have 500? E as pessoas olharam e falaram assim, tem 500 pessoas? Eu disse, It depends. depende. Yes. Sim. And you don't study. Você não estuda? Yes, I do. Você não estuda e tem? Sim, eu faço. And so all the questions started coming. Então todas as perguntas começaram a vir. My embracing of that moment was this. O meu ali aceitar daquele momento foi esse. Seminary. Seminário. And I've been to 3 of them. Eu já participei de I have 3. a Fui para bona 3. fide master's, a bona fide doctorate. Eu tenho mestrado, doutorado. I've done my work. Então eu fiz o meu trabalho. But seminary Mas seminários says to the preachers, diz aos pregadores, if you learn how to preach, se você aprender como pregar, you can grow a church. você pode fazer com que uma igreja cresça. Spend all your time studying. Gaste todo o seu estudando, o teu Spend all tempo your estudando. time doing the Greek and the Hebrew. Gaste todo o seu tempo pegando as palavras hebraicas You e gregas. don't have a right to preach Você não tem o direito de pregar unless you do the proper study. se você não fizer o estudo apropriado. What right do you have Que direito você tem to not understand the original languages? de não entender as línguas originais? As my teacher is reading from the Greek. Porque a minha ensinamento era ler do grego. So I said to him, Então eu disse para ele. I said, Dr. Mansfield. Eu falei, Dr. Manfield. Yes, Frank. Sim, Frank. I said, how large is your church? Eu falei assim, quão grande é a sua igreja? He said, my church. Ele falou, a minha igreja? I said, yeah, your church. Sua Where you igreja. do this at? Onde você faz isso aí? Read the Greek. Você lê o grego. He says, I don't have a church. Ele falou, eu não tenho uma igreja. I said, did you ever have a church? E eu perguntei, você já teve uma igreja? No, I've never had Não, a church. nunca tive uma igreja. I said, do you go to church? E eu falei, você vai à igreja? No. Não. Once in a while. De vez em I go quando. to the chapel here. Eu vou para o cultinho que tem aqui, I said, when was the last para a time capela. Eu perguntei, quando foi a última you went vez to a coffee shop? que você foi a um coffee shop, um lugar He de says, I café? don't drink coffee, I drink tea. Ele falou, eu não bebo café, eu bebo chá. So does Jesus. Então Jesus também. So, restaurant. Então, um restaurante. Quando foi a última vez? Where was Restaurante. it? Quando foi? Onde foi? And E did you order food? você pediu comida? Yes. Sim. Did you use your Greek New Testament? Você usou o seu Novo Testamento em grego lá? Did you use it at the restaurant? Você usou ele lá no restaurante? He says, of course not. Ele falou, claro que não. They would never understand what I'm saying. Eles nunca iam entender o que eu estou dizendo. And I said, neither do we. E eu falei, então nós também não. I said, neither do we. Eu falei, nós também não. I said, I can't do what you're doing. E eu falei, eu não posso fazer o que você está What are you fazendo. training me to do? O que você está me treinando para Get fazer? up on the pulpit and read my Greek? Levantar no palco e ler em So grego? everybody would say, Para que todo mundo diga, oh, he knows Greek. ele sabe grego. Most of the people would say, Greek? A maioria ia dizer, Is grego? he a Greek? Grego? Ele é grego? I thought he was Portuguese. Eu achei que ele fosse português. Why is he reading Greek? Por que ele está lendo grego? Well, because somebody said it was important. Porque alguém disse que era importante. Oh, okay. So Então, tudo bem. our churches Nossas igrejas do not grow because of knowledge, não crescem por causa de conhecimento, métodos, degrees, graduações or pulpit excellency. ou excelência no púlpito. And that should make some of you feel real good.
E isso deveria fazer alguns de vocês se sentirem bem agora. Because you're already a bad preacher. Porque você agora já é um mau pregador. And so, if you don't have to build on your preaching, Então, se você não tiver que construir a igreja a partir da sua pregação, what would you build on? sobre o que você constrói Your então? team, Na sua equipe? your principles, Nos seus princípios? the Holy Spirit. Espírito Santo? Not just you, Não somente em not você. just your abilities, Não nas suas habilidades but próprias. you would actually stretch it out to the team's abilities. Mas você, na verdade, abrange isso para as habilidades da sua equipe. I was in a church recently that was 70,000 people. Eu estava numa igreja recentemente que tinha 70 mil pessoas. So I asked the pastor, Então eu perguntei para o pastor, how do you preach como que você prega to such a great crowd? para uma congregação tão grande, para So uma many multidão? services. Ah, são tantos cultos. He says, oh, I don't preach much. Ele disse, eu não prego muito. I said, what do you mean? Eu falei, o que você quer dizer? He says, I don't preach that much. Ele falou, eu não prego tanto assim. He said, I meet with the preachers. Ele falou, eu me encontro com os pregadores, I give them the word. eu dou a eles a mensagem, We study together. nós estudamos juntos, We have 4 people that are better at study. nós temos 4 pessoas que são melhores They no bring estudo, back notes for all of us. eles trazem as anotações para todos We nós, divide it up, nós dividimos tudo and we all preach. e todos nós pregamos. It was, again, a revelation to me. Na verdade, novamente, foi uma revelação para mim church aquilo. A igreja Has to be built precisa ser edificada on the things the Bible says build. nas coisas que a Bíblia diz, vai e edifique. And one of those things E uma dessas coisas is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. One of those things Uma dessas coisas is prayer. é oração. One of those things Uma dessas coisas is the gospel, é o evangelho, which everybody can preach. o que todos aqui podem pregar, e todos lá. I became so depressed E eu fiquei tão deprimido ali, when I realized quando eu percebi my church que a minha igreja doesn't remember my sermons. não se lembra das minhas pregações. They don't remember what I preach. Eles não se lembram daquilo que eu prego. So I say to them 2 days later, Então, depois de 2 dias, eu pergunto para eles, how did Sunday speak to you? como que domingo falou ao seu coração? Sunday? Ah, domingo? Sunday. Ah, é domingo. Yeah, it's a great day. É, foi um dia ótimo. What about the sermon? Mas e sobre a palavra? Yeah, the sermon. Ah, é a palavra? The sermon. A palavra? É, Did you preach? você que pregou? Yes, I Falei, preached. sim, fui eu que preguei. Oh, yeah, Ah, é you verdade. preached. I remember É you verdade, preached. você pregou, eu me lembro, And I said, so how was it for you? E eu pergunto, mas como que foi para você? Try to remember. Ah, eu tô tentando lembrar Didn't you aqui. do something out of Romans? Então, você não fez algo sobre Romanos? No. Não. Ephesians. Efésios. 5 clear points. 5 pontos bem claros. All started with the same letter. Todos começando com a mesma letra. They were wonderful points. Eles eram pontos maravilhosos, Powerful. poderosos, Life-changing. pontos que transformam vida. You don't remember them. Você não lembra. I said, you have sinned. Eu falei, você pecou. Something wrong with you. Tem algo de errado com você. I realized Eu percebi most of our people que a maioria do nosso povo don't remember our sermons. não se lembra das nossas pregações. They only remember the impact Eles somente se lembram do impacto of the message. da mensagem. They don't remember the points. Eles não se lembram dos pontos. And they certainly don't write down the Greek words. E com certeza eles não escrevem as palavras gregas. But what they do remember, Mas o que eles se lembram I was changed. é que eu fui transformado. I was touched. Eu fui tocado. God was in the room. Deus estava ali naquele salão. And you know, I preach whole messages and a person come back and say one phrase. Eu prego mensagens inteiras e a pessoa volta e fala uma frase. Pastor Frank, what you said Sunday changed my life. Pastor Frank, aquilo que você disse no domingo mudou a minha vida. What part? Mas que parte? One phrase. Uma frase. Not even out of the scripture. Não foi nem nada da palavra de Deus. It was a story. Era uma história. And it wasn't even my E story. não era nem a minha história. It was someone else's story. Era a história de outra pessoa. And that's what changed their life. E foi isso que transformou a vida So dela. I'm saying this. Então eu estou dizendo isso. The Holy Spirit O Espírito Santo can take bad speakers pode pegar pregadores ruins and still build great churches. e ainda formar grandes igrejas. Be encouraged. Seja encorajado. It's not all the things we do. Não são todas as coisas que nós fazemos. It's following on those few things that I think fall into that presence area. É seguindo essas coisas que eu acredito que caem naquilo que lidamos com a presença de Deus. Can I hear an amen? Posso ouvir um amém seu? Okay, so what's the clock now? What am I supposed to do?
good. Bless you, my son. Deus te abençoe, meu filho. Ganhou um pouquinho mais de tempo. Okay, we'll go a little further. You all right? Tudo bem, nós vamos um pouquinho além. Você está tudo bem? Are you good? Estão bem? You're good. Estão bem. Good. Bom. All right, present-driven leaders Líderes dirigidos pela presença have challenges. têm desafios. The challenges, I've alluded to some of them already. Os desafios eu já fiz alusão a eles, alguns aqui. Some of the challenges, these are not on the slides. Alguns dos desafios, eles não estão aqui no But slide. some of the challenges we have to stay in the pocket, stay in the presence. Mas alguns dos desafios nós precisamos aqui estar na Keep presença. things simple, Nós precisamos manter as coisas keep simples, it powerful, mantê-las poderosas, keep it biblical. manter as coisas bíblicas. But we have challenges because of our cultures. Mas nós temos desafios por causa da nossa cultura. Here's 7 I have. Aqui estão 7 que eu tenho. I lived with and I dealt with. Eu vivo com esses desafios e eu lido com eles. Number 1, Número 1, to lead as an organizational manager. liderar como um gerenciador de uma organização. Gerente de uma organização. To lead like I'm leading an organization like a manager. Liderar como se eu estivesse liderando uma organização como um gerente. Church is much more than an organization. As igrejas são muito mais do que And I can get organizações. so bogged down in managing and administrating that I forget even who I am. E eu posso ficar tão preso ali em administrar e gerenciar que eu me esqueço de quem eu sou. Have you been there Você já esteve nesse ponto? where you're sitting in the service Onde você está sentado em um culto. and the worship is great, E a adoração está maravilhosa, but the sound is bad? mas o som está horrível. So you want to go talk to the sound guy. Então você quer falar com o cara do som. The presence of God is everywhere, A presença de Deus está em todo lugar. but you're Mas você está ali inquieto. wrong with the sound guy. Está de errado com esse cara aí hoje. Sounds horrible. O som está horrível. But all the people are lost. Mas todas as pessoas estão perdidas na adoração. You're Mas, not mas lost. você não está amando isso. You are lost and you need to be found. Na verdade, você está perdido e está precisando ser But achado. you're actually getting a little bit of anger. Mas na verdade você está ficando um pouco irritado e de raiva até. Is wrong with Que the sound está guy? errado com o cara do som. So for a long time, Então, por um tempo ali, um I tempinho, would leave the front pew eu deixaria o banco da frente. and I would go back to the soundboard. E eu ia até lá na mesa de som. Say, hey, Falar, ei, what are you doing? o que você está fazendo? Sounds horrible in here. Tá horrível aqui. Sounds empty in here. Parece vazio aqui. I don't have a clue. Eu não tenho uma pista. I'm not a professional, Eu não sou profissional. but I feel it. Mas eu estou sentindo isso. Something wrong with him. Tem algo de errado com ele. So I'd say, change it. Então eu falo, muda isso. He says, what do you want me to do? E ele diz, o que o senhor quer que eu faça? Put more bass in. Ah, coloca mais o baixo aí. Put more vibrato. Ah, aumenta mais aí o... Turn it up. Aumenta as coisas. Turn it down. Abaixa isso. I don't know. Eu Try não something. sei, faz alguma coisa aí. So we did this for a few years. Então nós fizemos isso por alguns anos. So I would go back. Então eu voltava, Sound guy see me coming. o cara do som me via chegando. Here comes PF. E PF. eles falavam assim, Pastor Frank. Here comes PF. Eles falavam, PF, Pastor Frank, Get ready. se prepara. So I'd slip up. Então eu saía, Humble. humilde. Hey, Ei, sounds bad in here. tá ruim o som Oh, aqui. really? Ah, verdade? What do you want me to do? O que você quer que eu faça? I want you to change. So then Quero they que would você mude. take the buttons Então eles pegavam os botões and they would pretend. e eles fingiam. This is true. Isso é verdade? They didn't change. They didn't change. Eles não anything. mudavam nada ali. Now, this is what is even worse. Agora isso aqui é ainda pior. So they would do some things, Então eles estavam ali fazendo algumas and then coisinhas they would say, e eles diriam então. how's that? E eles falavam, e aí, melhorou? Oh, so much better. Nossa, tá tão melhor. Oh, yes. Ah, sim. Oh. They never changed. E eles, na verdade, não mudavam nada. But me, Mas para mim, I'm trying to manage eu tô tentando gerenciar lights. as luzes, the sound, o som, the heat. o calor. Turn the heat up. Ah, não, tem que It is aumentar. so hot in Tá muito here. quente, vamos aumentar esse ar. Feels more like hell than heaven. Parece mais o inferno do que o céu aqui. What is going on? O que tá acontecendo? I gotta find an usher. Eu tenho que encontrar algum diácono aí. On and on. I would manage Direto, eu gerenciava the services os cultos, where I should be onde na verdade eu deveria enjoying the worship, aproveitar ali um momento de louvor, praying in my language, orar na minha linguagem, enjoying the Holy Spirit, aproveitar o Espírito Santo, getting ready to move in the Holy Ghost, me preparar para me mover no Espírito preach Santo, and touch lives pregar e tocar vidas, instead of
Ao invés de, Wrong with the o sound que está guy? errado com esse cara do What's wrong som? with the usher? O que está errado com esse diácono? Somebody kill that crying baby. Alguém mate aquele bebê chorão. What is going on? O que está acontecendo? Do they not understand this is church? Eles não entendem que isso aqui é igreja. We're having church. Nós aqui estamos na What igreja. are you doing? O que você está fazendo? Ruining my Você está atmosphere. arruinando a minha atmosfera. I think God laughs. Eu acho que Deus até ri. And I think the Holy Spirit gets quenched. E eu acho que o Espírito Santo, na verdade, ele Frank, I'm fica trying to talk to you. I'm trying to apagado. Ele fala assim, Pastor Have a word Frank, of knowledge. Have a word of wisdom. eu tenho uma palavra de conhecimento, eu tenho uma palavra There's de gonna be a sabedoria. there's going to be a miracle. Vai ser um milagre. I'm trying to talk to you. Ele está tentando falar com você. Quit worrying about the sound. Mas você está preocupado com o som. No. Não. I want to worry about the sound. Não, eu quero estar preocupado com o som. We would be better Nós seríamos melhores not to manage se não gerenciássemos atmospheres, atmosferas people, e pessoas, ushers, os diáconos, pieces of paper. pedaços de papel. The wrong song comes up, the wrong verse. I would be going, Sabe, a letra da phone, música vem na hora errada. Eu call pego meu upstairs. celular, ligo lá em cima e falo assim: Ei! who's up there? Quem está aí em cima? It's the wrong verse. Esse aí é o versículo errado, é a palavra errada aí. Hallelujah. Aleluia! I got to the place. Eu cheguei a um lugar Eu cheguei a um lugar where I shut it down. onde eu desliguei isso. I went to church Eu ia à igreja for one reason, por uma razão, to do what I was supposed to do. para fazer aquilo que eu deveria Wrong fazer. words come up, Se as palavras erradas viessem and ao telão, I just smile. eu só sorria. Who cares? Quem importa? Who cares? Quem se importa? I don't care. Eu não me importo. The sound? O som? Who cares? Quem se importa? The baby crying? O bebê chorão? 10 more. 10 mais. Get 10 more. Vai mais 10 chorando. Let them all cry. Vamos que todos chorem. I don't care. Eu não me importo. I'm going to have church Eu vou fazer a igreja mesmo assim and enjoy God. e vou aproveitar a Deus. You know what? Quer saber por quê? All of those things went to the background. Porque todas essas coisas elas são pano de fundo. I could tell you more stories. E eu posso te contar várias outras histórias, na verdade, mas Quit managing things that don't matter. pare de gerenciar coisas que não importam. Don't become excellent in things that don't matter. Não se torne excelente em coisas que não importam. An excellent printed bulletin is just that, a piece of paper. Um papel impresso com excelência é somente isso, um pedaço de A papel. sound system is just that. It's a sound Sistema de som é só isso, um sistema de som. system. Relax. Relaxe. God will move in spite of us. Deus vai se mover apesar de nós. The sound person is not God. A pessoa do som não é Deus. God will move anyway. Deus vai se mover mesmo assim. Amen? Amém? Number 2, Número 2. talking about our challenges. Eu estou falando sobre os nossos desafios. 2. To build the church as a perfect run machine. Construir uma igreja como uma máquina que funciona corretamente, perfeitamente. Perfect run machine. Uma máquina que corre perfeitamente, que funciona budgets. perfeitamente. Perfeito orçamento, Better tools, ferramentas melhores, better methods. métodos melhores. We want to impress the world, Nós queremos impressionar o mundo, but the world will not be impressed. mas o mundo não vai ficar The impressionado. world needs to be impacted, O mundo precisa ser impactado, not impressed. não impressionado. We run something differently. Nós fazemos algo diferente. That's why you can go to a church with dirt floors E é por isso que você pode ir a uma igreja com um chão escuro, com chão sound sujo system. e som ruim and have a powerful church service. e ter um culto poderoso. Why? Por quê? Because we don't build on the things that don't matter. Porque nós não construímos, edificamos sobre coisas que não importam. Number 3, Número 3. our challenge is to follow the corporate business culture. Nosso desafio de seguir a cultura do mundo corporativo, Even so much até mesmo as how we do mission and vision statements. como nós fazemos as nossas declarações de missão e visão. I wrote out a perfect vision statement. Eu escrevi uma declaração de visão perfeita. Heaven was impressed O céu estava até impressionado with my vision statement. com minha declaração de visão. It was theologically correct. Ela estava teologicamente correta? It had adjectives and power words. Tinha adjetivos e palavras poderosas? It was a vision statement. Era aquela declaração de visão. So one day the team, Então um dia a equipe, again, I'm practicing kind of a business culture more than a
church culture. Novamente, tu estava praticando mais uma cultura de negócios do que uma cultura de igreja. My team said to me, Pastor Frank, E minha equipe disse para mim, Pastor Frank, we want to change the vision statement. nós queremos mudar essa declaração de visão. That would be like saying Isso seria como dizer Jesus was not born of a virgin. que Jesus não nasceu de uma virgem. You want to do what? Você quer fazer o quê? My vision statement? A minha declaração de visão. Me? Eu? Mine. A minha. The one I wrote. Aquela que eu escrevi. You want to change it? Você quer mudar. Why? Por quê? Okay. Por quê? Then they said to me, Então eles falaram para mim, it's too long, porque é muito longa, too much content, tem muito conteúdo and nobody knows it. e ninguém conhece. Now E agora eu estava I'm feeling sentindo something. algo, estava sentindo algo. So I said, that is not true. Então eu disse, isso não é verdade. So one of the guys, Então um dos rapazes he ali, said, okay. ele falou, tudo bem. Okay, Pastor Frank, okay. Pastor Frank, tudo bem. Would you quote it for us? Será que o senhor pode citar essa visão para nós então? What do you mean, quote O it? que você quer dizer com citar? Quote it. Ah, cita ela pra gente. You wrote it. Você escreveu, You know it. você conhece, Quote it for us. então pode citar pra gente. Okay, the church Então, is to be a igreja deve ser thriving, uma igreja the que church the busca church is crescer. to Não, a thrive igreja ela é uma igreja que and, luta, que and busca, to reach. que para No, alcançar. it's to Não, reach and then ela tem que alcançar e ela I tem said, que. give it to me and I'll Ela read disse, não, dá it. aqui pra mim que eu vou ler. You know, I could not E quote that sabia, eu não podia nem stupid thing. citar aquela coisa I estúpida. tried, and Eu the more I tentei. tried, Quanto mais eu tentei, the more they laughed. mais eles riam, The more they laughed, mais eles the riam, more I tried, mais eu tentava. until finally I had to say, Então finalmente eu tive que dizer, God doesn't even know this mission nem statement. Deus sabe essa declaração de visão. Nobody knows this mission statement. Ninguém conhece essa declaração de missão. So then they said to me, Então eles falaram para mim, we want to rewrite it. nós queremos reescrevê-la. I said, I think we should. Eu falei, eu acho que nós He deveríamos. said, Pastor Frank, Ele falou, Pastor Frank, not we, não nós, us. não nós. What do you mean us? O que você quer dizer nós? Not you, Não você, us. nós. You're going to rewrite? Vocês vão reescrever? We're Não, not gonna não, rewrite. não. Nós não vamos reescrever. We're going to write. Nós vamos escrever. We're going to throw yours away. Nós vamos jogar a sua fora. Oh God, Ah, Deus. this is a challenge. Esse é um desafio. And then they said to me, Então eles falaram para mim. I said, okay, go ahead. Eu falei, tá bom, vai lá. Then they said this, Então eles falaram isso. and we're not going to show it to you. E nós nem vamos mostrar isso para você. I said, I'm the senior Eu pastor. falei, eu sou o pastor sênior. Doesn't matter. Não importa. You'll never be happy. Você nunca vai estar feliz. You'll rewrite everything. Você vai reescrever tudo, Every time. toda vez, From now to eternity. de agora até a eternidade. So we're not going to show it to you. Então nós não vamos mostrar para o Senhor. I said, well, what are you going to do? Eu falei, então o que vocês vão fazer? We're going to write it Nós vamos escrevê-la, ourselves. nós mesmos. We're going to give it to the elders. Nós vamos entregar ao Then presbitério. we're going to give it to the church. E nós vamos então entregar à igreja. And you can read it. E você pode ler. I said, this is not leadership. Eu falei, não, isso não é liderança. There's something wrong with this. Tem algo de errado com isso aqui. They said, this is the only way it's going to work. Eles falaram, não, essa é a única forma que vai funcionar. For me, Para mim, it was another lesson. era uma outra lição. What I like O que eu gostava, is not necessarily what the people like. o que eu gosto não é necessariamente o que o povo gosta. What I think is great O que eu acho que é bom, is not necessarily great at all. não é necessariamente bom, na verdade. And what I think is theologically important, E aquilo que eu acho que é teologicamente importante, it might be at a certain place, talvez até em um certo lugar seja, but not that place. mas não naquele lugar. So they rewrote the mission statement. Então eles reescreveram a declaração de missão. And they finally, Eles- after they wrote it, even before they showed the church, they did show me. E finalmente, only antes de mostrar para a igreja, eles na verdade mostraram if para I- mim if somente I committed se eu me comprometesse to not try to do anything with it. a não tentar fazer nada com ela. I said, okay, Eu falei, ok, I won't do anything. eu não vou fazer nada. But if I don't like it, Mas se eu não gostar, they said, Frank, eles falaram, Pastor Frank, it's okay. tudo bem. So they showed it to me. Então eles mostraram para mim, Live like Jesus, viva como Jesus, share his love. compartilhe seu amor. Live like Jesus, Viva como Jesus, share his love. compartilhe seu amor. I said, that's it? Eu falei, é isso? That's all? Isso é tudo?
They said, turn the paper over. Eles falaram, vire a página, Tell us what it says. nos diz conte o que diz. I know what you're doing. Eu sei o que você está fazendo. It says, Isso live like diz. Jesus shares life. Viva como Jesus compartilhou So amor. everybody could probably say it. Então todo mundo pode provavelmente dizer, Yes, they could probably sim, say eles it. podem provavelmente dizer, But it'll be biblically wrong. mas será biblicamente errado. It needs more content. Precisa de mais conteúdo, It needs a scripture. precisa de uma passagem, It needs something from the Bible. precisa de algo da Bíblia, It is from the Bible. mas é da Bíblia. Live like Jesus. Viva como Jesus, Share his love. compartilhe seu amor. Okay. E eu falei, ok. So that is the mission statement. Então essa é a declaração de missão. People say to me all the time, As pessoas dizem para mim o tempo todo, Pastor Frank, Pastor Frank, what a great mission statement you wrote. que grande declaração de missão que o senhor escreveu. We're using it at our church. Nós estamos usando até na nossa igreja. Wow, how Ah. did you make it so small? Como que você conseguiu deixar tão curta? You're such a verbose speaker. Você escreve também para And grandes you write discursos. so much. E você escreve tanto. But you did this. Mas você fez isso. And I said, yes. Falei, é, Yes. sim, Yes, sim. it happened. Aconteceu. Don't build your church Não construa a sua igreja like a business. como um negócio. Don't write things like a business. Não escreva as coisas como um Don't run negócio. it like a business. Não leve as coisas como um negócio. Number 4, Número 4. to aim at numerical growth Para você mirar num crescimento numérico and not individual depth e não numa profundidade individual, turns us into entertainment churches. torna as igrejas em igrejas que entretêm. We're more interested in if they're happy. Nós estamos mais interessados se as pessoas estão felizes. Growth, numerical growth, is a byproduct of something else. Crescimento numérico é um resultado de algo mais. But if you aim at that, Mas se você mirar nisso, focar nisso, you might do anything to get it. você pode fazer qualquer coisa para conseguir. Number 5, Número 5. careful with this one. Tome cuidado com este ponto. I do a little bit of all these. None of these are totally wrong. Eu faço um pouquinho desses, nem But, todos esses pontos são totalmente errados, They should not be the driving force. mas eles não deveriam ser a força condutora. Number 5, Número 5. to allow self-help preaching to replace biblical preaching. Permitir que pregação pessoal saudável substitua a pregação bíblica. So church turns into a self-help seminar. Então a igreja ela se torna num seminário saudável. Number 6, Número 6. to confuse good music Confundir boa música with biblical worship. com adoração bíblica. Easy to do. Isso é fácil de fazer. Don't confuse it. Não confunda isso. Number 7, Número 7. to think blending into culture is right. Pensar que você se interagir e unir com a cultura é uma coisa. Blending into culture, becoming more like culture. Se você achar que você se tornar mais com uma cultura, interagir mais com a cultura, Relevant, que isso vai te tornar mais relevante, contemporary. contemporâneo. Again, not bad, Novamente, isso não é ruim, but it shouldn't be the driving piece. mas não deveria ser a força condutora. It shouldn't drive your church. Isso deveria conduzir a igreja. To be relevant today Não deveria conduzir a igreja. Para ser relevante hoje, is to be irrelevant tomorrow. é ser irrelevante amanhã. What is really good today O que é muito bom hoje, won't be good next decade. não será bom na próxima década. What is relevant right now O que é relevante agora mesmo, won't be in 5 years. não será daqui 5 anos. What church services are doing now to be relevant O que os cultos, as igrejas estão fazendo agora mesmo para serem relevantes, may become very irrelevant in just a few years. na verdade, em poucos anos pode se tornar tudo muito irrelevante. In America, it's already happened. Nos Estados Unidos isso já está acontecendo. Churches that are following culture, As igrejas que estavam seguindo a cultura is a lot faster than the church. a cultura ela anda muito mais rápido do que a igreja. So you never win. Então você nunca ganha. Even when you think you're on the edge, Mesmo quando você pensa que está no limite lá, you're way behind. você está muito atrás. You can never, ever match culture. Você nunca pode unir-se à And cultura. culture E a cultura can never match the Holy Spirit. nunca pode se equiparar ao Espírito Santo. Become good Porque se tornar bom, at the thing you can become se good. torne bom naquilo que você pode se tornar bom. Prayer.
Oração, worship, adoração, Holy Spirit, Espírito Santo, hunger for God, fome por Deus, miracles, milagres, healings. curas. They're always relevant. Essas coisas são sempre You relevantes. pray for somebody, Você ora por alguém they get healed, e elas são curadas. I guarantee you, Eu te garanto, the culture a cultura will say, I'm bringing my friends there. vai dizer, eu vou levar os meus amigos ali. Why? Por quê? Aren't they a little funny? Ah, eles não são um pouquinho engraçados? I don't Diferentes? Não, não me importo. My friend got healed. Meu amigo se curou. Their marriage got O healed. casamento foi curado. I've seen miracles in that Eu tenho place. visto milagres naquele lugar. That Isso is something everybody in this room can do. é algo que todos aqui podem fazer. Amen? Amém? Okay. Ok. Thank you for giving me the extra minutes Obrigado por me darem uns minutos a mais and for being such a great group to speak to e por serem um grupo tão bom de se falar and for laughing with me, e por rir comigo, even when it wasn't funny. até mesmo quando não era engraçado. You still laughed with me. Você ainda ri comigo. I appreciate that. Eu aprecio muito isso. Now we're going to do a Brazilian lunch. Agora nós vamos ter um almoço brasileiro. Whoever's in charge, who's